6386. Consultório Médico Marileia Carvalho. Se ligue a super oferta que a Connect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa, com planos de até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para Connect Internet e sinta a diferença. Connect Internet. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal Leste Fluminense. Grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, é um prazer grande ter você aqui conosco, acompanhando a nossa programação mais uma vez. Minha gente, hoje é terça-feira, dia 20 de agosto de 2024, estamos chegando aqui mais uma vez com mais uma pauta interessantíssima para você que está aí ligado e acompanhando a nossa programação. Recebo hoje aqui, minha gente, o advogado Ademir Peixoto, e em nossa pauta hoje aqui, regularização imobiliária e toda a complexidade que envolve esse tema, né? Vamos conversar com ele sobre esse assunto aqui. Bem-vindo a você que está sempre ligado em nossa programação. Eu quero aqui, antes do boa tarde aqui do nosso convidado, mandar uma saudação aqui para o meu amigo Leandro Rangel, que está nos acompanhando e sorrindo com uma risada maior do que a do Coringa, porque o Botafogo dele deu uma lapada no Flamengo no último domingo, né? Sempre que o Botafogo dá uma cacetada em alguém, ele vem aqui e bota um boa tarde, e no mais ele some, né? Abraço, Leandro, sucesso para você, meu irmão, prazer tê-lo por aqui. E antes do boa tarde aqui do nosso convidado, deixa eu só fazer alguns registros importantes aqui para você. Mandar um abraço para a galera do Festival de Comida Rústica, que teve um encerramento ontem para convidados no Hotel Bristol, aqui em Rio Bonito. Sucesso para a Tamires, um sucesso e um beijo grande aí para a Natália e toda a equipe que estiveram por trás
evento bacana aqui de Rio Bonito. Deixa eu registrar também que a advogada Kátia Lemos, interventora do Hospital da Civarga de Rio Bonito, recebeu ontem um grupo de empresários na CDL para conversar e bater um papo e pôr a população, né, os formadores de opinião dentro do setor comercial e empresarial de Rio Bonito a par do que anda acontecendo, que vem sendo feito e que metas ela tem buscado bater à frente do Hospital da Civarga de Rio Bonito. E por último, e não menos importante, registrar os debates com candidatos a prefeito que está sendo feito pela OAB, pela 35ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, que em Rio Bonito abrange os municípios de Itanguá e Silvio Jardim também. Então a 35ª subseção está localizada aqui em Rio Bonito, mas tem seus braços de atendimento também para Itanguá e também para Silvio Jardim, e por isso está promovendo debates com candidatos a prefeito das 3 cidades, de Rio Bonito, de Itanguá e de Silvio Jardim. Ontem, no debate que foi destinado, né, a Itanguá, não apareceu ninguém. Nós ficamos ali aguardando, né? Eu não pude ir lá, mas fiquei dando uma olhada ali no canal do YouTube da 35ª subseção da OAB, e daqui a pouco chegou um comunicado que não apareceu ninguém para participar do debate. Uma pena, né? Ontem foi o dia destinado a Itanguá. Itanguá tem 3 candidatos, o prefeito Rodrigo Medeiros, o ex-prefeito Valber Marcelo e a nossa amiga produtora rural lá de Poço dos Coutinhos de Damascar, Mônica Bicudo, né? São os 3 candidatos de Itanguá, mas não apareceram, e a OAB fazendo o papel dela de tentar promover a democracia, né? Na próxima quarta-feira, popularmente conhecido como amanhã, será o dia de receber os 5 candidatos a prefeito de Rio Bonito, né? Então são eles, o prefeito Leandro Neto, que concorre à reeleição, o ex-deputado Marcos Abraão, o Wiltinho Afonso Viana Filho, que chega, né, de Itaboraí com a franquia Delaroli, tem o Edson Vinícius, que é o proprietário, dono do Diplomata, e a ex-prefeita Solange Almeida. São os 5 nomes que vão concorrer à Prefeitura de Rio Bonito e estão sendo aguardados amanhã, às 19 horas, lá na OAB, no auditório da OAB, para esse debate. E lembrando que o debate é transmitido pelo canal do YouTube da OAB. E em Silvio Jardim, tem lá os candidatos lá também, são aguardados na sexta-feira, dia 23, para conversar sobre Silvio Jardim, além da Mayra, que é a prefeita que concorre à reeleição. Eu não, sinceramente, me perdoem, eu não sei quem são os outros candidatos lá em Silvio Jardim, né, mas está aberto e franqueado também em Silvio Jardim o debate lá. Tomara que o debate, os demais aconteçam, né, não tenha essa frustração que foi ontem o debate com a moçada de Itanguá. Só a gente que entende um pouquinho de política vai lembrar que o cara que está sentado na cadeira, seja ele governador, seja ele presidente, seja ele prefeito, geralmente ele não gosta dos debates, né? Porque o sujeito se torna um alvo na mão de todo mundo que está em volta dele ali, e a porrada canta no sujeito. E assim, eu sou jornalista, já atuei em várias oportunidades como profissional de comunicação, como assessor de imprensa, e a orientação técnica que nós damos é o seguinte: irmão, é melhor você não ir. Seja Bolsonaro, seja Lula, seja Peixe, seja quem for o prefeito, o governador, o presidente, a orientação técnica da assessoria de comunicação é melhor você não ir. Os danos que você vai ter por não ter ido ao debate, eles são muito menores do que você passar 1, 2, 3 horas no lugar onde todo mundo vai dar pancada em você o tempo todo, salvo quando existe uma parada igual São Paulo, por exemplo, onde houve um fator imponderável, que eu já conversei aqui com vocês ontem sobre isso. Em São Paulo nós temos o efeito Pablo Marçal, né? Então tudo estava construído lá em São Paulo para que o Boulos fosse o candidato da preferência popular do espectro de esquerda, o Nunes representando ali o espectro de direita, e aí os caras criaram uma candidatura do Datena, né? Porque não é estrategicamente interessante para o candidato Boulos de São Paulo dar pancada só ele no prefeito Nunes, né, que é o prefeito lá de São Paulo. Então você cria traz uma figura midiática, né, que tem ali toda uma desenvoltura midiática do Datena, né, e a ideia era fazer com que o Datena fizesse o serviço sujo de bater no Nunes, e o Boulos ia ficar de bonzinho aqui, de gente boa, às vezes até tentando conciliar, não, peraí, tal, era toda uma estratégia.
E aí surge Pablo Marçal, que faz exatamente o mesmo efeito do Datena, só que a favor da direita, né? Então, o Datena e o Pablo Marçal, eles foram trazidos para o jogo para embolar o meio de campo ali e não permitir que essa estratégia de agredir com discurso, né, e com críticas o cara que está ocupando o lugar de prefeito apanhe bastante. O Datena acabou perdendo até espaço, porque o Pablo Marçal é um sujeito treinado com microfone, midiático, entende dessa coisa de internet, tem formação nessa área, sabe falar com a câmera, sabe falar com o microfone e, cara, conseguiu sobressair, inclusive, sobre o Datena. E o corte do primeiro debate que a TV Bandeirante promoveu, onde o Pablo Marçal apresenta a carteira de trabalho para o Boulos, já tem, na primeira semana, 56 milhões de visualizações. E o debate de São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo, ele está sendo conversado em todo o Brasil. Olha o efeito disso. Em todo o Brasil as pessoas estão falando sobre o debate da Prefeitura de São Paulo. Não é a candidatura presidencial, é a Prefeitura de São Paulo, e as pessoas lá só falam, no Brasil inteiro, só falam dessa treta. E assim, gente, sinceramente, acho que o debate ele acrescenta muito pouco à discussão sobre administração pública. A televisão trabalha com entretenimento o tempo todo, né? O noticiário ele trabalha com a lógica do entretenimento para atrair você. E os debates não são diferentes. O primeiro debate que eu acompanhei foi o debate lá do Collor com Lula, e muito pouca gente prestou atenção no que o Lula tinha a oferecer ou o Collor tinha a oferecer. A grande treta daquela época foi que colocaram no púlpito onde os candidatos ficavam, né? Como o Lula era baixinho, para ele não ficar menor que o Fernando Collor, colocaram ali um lugar onde o Lula subia para ficar mais ou menos na mesma altura. E eu lembro que esse foi a grande discussão do debate. Então, assim, as coisas sempre caminham na lógica da treta, da fofoca, do disse-me-disse, da lacração, e pouca gente efetivamente está assistindo ou participando do debate, interessado em propostas, o que é uma pena, né? Mas estamos no processo de evolução. Bom que os debates estão acontecendo, e daqui a pouco mais a gente aprende. E cumprimentar o AB, a 35ª subseção, por essa iniciativa de promover os debates aqui com os candidatos de Rio Bonito. Eu sinceramente, amigos, entendo que a gente não tem muita maturidade aqui para isso ainda, mas vamos tentando, né? Vamos tentando. Deixa eu mandar aqui alguns abraços antes do boa tarde do nosso convidado, né? Além do Leandro Rangel, passa aqui o Lisandro Barcelos. E, rapaz, olha quem ressuscitou aqui, Nadelson. Nadelson tinha cancelado o Facebook, Instagram, ele tinha sumido da internet. Apareceu ele de novo aqui. Seja bem-vindo, Nadelson. E o meu amigo Júlio Bernardes Crespo também está passando por aqui. Abraço para você. Bom, gente, vamos ao que interessa. Ao nosso feita abertura aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. Ademir Peixoto, meu irmão, seja bem-vindo. Eu sei que advogados são ocupados, sei que os advogados à tarde têm audiência, porque o fórum geralmente abre às 11, etc. Então, essa hora, às vezes, você está lá defendendo alguma causa, mas você tirou esse tempinho para estar aqui conosco, para nos dar uma aula hoje aqui sobre regularização imobiliária e outros temas e tal. Então, eu começo pedindo seu boa tarde para os amigos que nos acompanham. Bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, Flávio, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora no... Boa tarde a todos, boa tarde, meu amigo Flávio, pelo convite, por estar aqui. Eu ultimamente não tenho feito audiência. Muito raro eu fazer audiência, graças a Deus eu tenho uma equipe que consegue fazer todas as audiências para mim. Então, hoje o escritório é pautado em atender mais no direito imobiliário e registral. Então, o nosso foco é difundir o conhecimento do direito imobiliário para todos. Tanto é que no dia 3 de agosto, agora, nós fizemos uma imersão de direito imobiliário, onde eu trouxe alguns palestrantes para falar sobre diversos temas que a gente atua no dia a dia. Um dos temas que a gente trouxe para debater aqui também foi sensacional. Muitas pessoas... as pessoas presentes, eu vi nos olhos o brilho de poder contar, porque é interessante que quando eu comecei a advogar eu não tinha com quem me desabafar, com quem conversar ou com quem pedir ajuda.
Acredito que na nossa sociedade as pessoas não queiram contribuir, né, compartilhar o conhecimento. Sou casado com uma pessoa que é professora de português, então ela distribui o conhecimento para todos. E eu aprendi que na vida, quanto mais a gente compartilha o nosso conhecimento, mais a gente aprende. E por isso, mais um agradecimento por estar aqui, porque eu gosto de ajudar o próximo. Eu quero hoje trazer mais conhecimento para aquelas pessoas, para aqueles nossos ouvintes que não têm alguns detalhes que possam estar sendo necessário para resolver as suas demandas, suas preocupações, que eu vejo que muitos não conseguem nem dormir por causa de uma demanda judicial ou por algum problema registral. Então o meu objetivo hoje é tentar trazer um pouco de ajuda para essas pessoas. Perfeito. Mande, se é Ademir, é bom. Manda um abraço para o amigo Ademir, pai e família. Escreve aqui o meu amigo Júlio Albernaz. Grande abraço, Júlio. Dado um abraço aqui, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos fazer o seguinte, Ademir. Antes de seguirmos aqui com o assunto técnico, vamos fazer uma apresentação do amigo aí para a galera que está nos acompanhando. Fala um pouquinho do menino Ademir, estudou por onde, sua formação, filho de quem, já que o Júlio Albernaz trocou aqui no assunto da filiação, fala dos seus pais, fala um pouquinho de você aí, das suas particularidades, a biografia autorizada. Então, eu sou nascido e criado em Rio Bonito. Morei muitos anos no Boqueirão, depois eu vim morar no centro. Eu sou filho de Ademir Peixoto da Fonseca, contador. Alguns chamam ele de Barbudo, né, que tem uma barba. Carmen dos Santos Peixoto. Meu pai trabalhou muitos anos no cartório, agora eu não me recordo se era de José de Aquino ou da outra Tabeliã. Minha mãe trabalhou muitos anos com o seu Clésio Oliveira. E hoje eu tenho um agradecimento importante. A minha história no direito começou inicialmente com meu pai e depois um pouco com a doutora Lívia Oliveira, no qual a gente começou uma parceria em 2007, antes mesmo de eu me formar. Hoje eu sou presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, né, da 35ª subseção. Sou mentorado do professor Salomão, que é um dos mais conhecidos professores do direito imobiliário. Sou aluno e também plantonista do Plantão Faixa Preta, onde a gente ajuda aqueles colegas que não estão conseguindo finalizar algum tipo de demanda, ou aqueles que estão começando também. Sou casado com a professora Fabiana Oliveira, temos 2 filhos, uma menina de 10 anos, a Maria Cecília, e o Emanuel de 6 anos, que é também botafoguense, e está feliz da vida desde o ano passado. Tudo bem que ano passado nós tivemos aí na reta final... Tomou um susto ali. Tomou. Começou já a fazer uma parte de psicologia ali para sentir o que é ser botafoguense. E sou pós-graduado em Direito Notarial, tenho também formação em Processo Civil. Então essa é a minha biografia. Perfeito. Ademir, uma coisa interessante, né, que eu não posso deixar de registrar aqui, o Júlio fala assim, ó, raiz do Boqueirão, hein? Uma coisa interessante que eu não posso deixar de colocar aqui, o direito imobiliário ele ainda é muito... ele ainda está um pouco distante do imaginário popular, né? A moçada conhece bastante o direito do consumidor, né? A conta de luz, o telefone, ou uma peça para trocar ali. Que não, o direito do consumidor ele é bem próximo, né, da população em geral. Outras nuances dentro do direito acabam ficando às vezes mais esquecidos, mas o sujeito às vezes tem até um tremendo de um direito na mão ali, mas ele não recorre para o desconhecimento. Fala um pouco disso. Eu acredito que não seja por... É porque nós não temos, em tese, alguns profissionais habilitados para nos ensinar. Então, no direito, na faculdade, eles nos ensinam a teoria. Só a teoria, não a prática. A gente, em regra, na faculdade, a gente não estuda lei de registro público, não estudamos código de norma, não estudamos nada de provimento do CNJ. Então, assim... essas questões não são debatidas na faculdade, elas são debatidas no dia a dia, e é isso que vem acontecendo. Muitas pessoas não sabem atuar no direito imobiliário por isso, porque não tem, em regra, bem deixar claro,
não tem essa formação, não existia curso. O que existia era uma teoria de Savigny, uma teoria de Ehring, era só briga, era uma ação de emissão na posse, reintegração na posse, manutenção da posse, interdito proibitório, mas você não tinha como fazer um registro, você não tinha como aprender a fazer uma resposta com uma nota devolutiva, você não tinha como conversar com o tabelião, com o registrador, para tentar ponderar. Então são essas coisas que na faculdade não se existe, pelo menos até um ano que eu estudei, não se existia qualquer ensinamento sobre isso. Muitas vezes a gente aprendia, era na prática e com a barriga no balcão mesmo. E aí, imagino que essa sua chegada nesse segmento foi exatamente entendendo esse caminho aí e pô, vamos por aqui porque tem menos concorrência aqui nesse caminho, é mais ou menos isso? Não necessariamente. Eu atuo já há 14 anos como advogado. Eu hoje, até hoje eu devo ter aí pelo menos 1.700 processos já distribuídos. Eu vi que no direito imobiliário era uma oportunidade, sim. Era uma oportunidade de aprender, de ganhar dinheiro e de ensinar também aqueles que querem. Mas eu via também a dificuldade de aprender. Foi aonde que eu conheci o professor Salomão, porque ele tinha um curso específico para aquilo. Era um curso prático. Tinha teoria? Tinha. Mas também tinha os modos de você aprender como atuar diariamente dentro de um balcão de um cartório. Como você lavrar uma ata notarial, como fazer uma procuração, como fazer uma escritura de compra e venda. Que muitas vezes o tabelião, o registrador, nada contra. Ele tem os seus próprios códigos de normas, os seus próprios princípios. Mas muitas vezes não são aqueles que estão no código de norma, efetivamente. Então como que você vai debater com alguém se você não tem conhecimento? Aqui não adianta fazer um iuris enroleixo, não adianta tentar enrolar. É tentar pontuar e mostrar. Olha, o código de norma está falando isso, será que a gente não tem como seguir o código de norma efetivamente? Então foi a partir daí que a gente começou a atuar mais incisivo no direito imobiliário. Perfeito. E aí eu tenho aqui, minha gente, eu não sou um entendedor desse tema, né? E o especialista aqui é o nosso convidado, o Ademir, né? Ele colocou 6 assuntos aqui, alguns inclusive que eu nunca vi, cara, para a gente poder discorrer aqui nesta tarde. Bom, compra e venda é bem compreensível, o nome já diz, né? Aí nós temos a questão de inventário, que tem uma série de complexidades. Vem aqui uma palavra difícil, que eu domino um pouco, mas já vi falar, mas não sei o que é a tal da adjudicação compulsória. Vem o uso capião, essa é bem popular, né? Reurb, que é um tema extremamente interessante. Tem outra aqui, cara, que olha, eu sou jornalista, minimamente informado, essa aqui eu não conhecia ainda. Extremação. Extremação? Isso. Extremação, rapaz, essa aí eu não lembrava não. Então vamos aqui fazer igual o Jack Estripador, vamos por partes, né? Começando aqui desde dessa pauta 01 que você nos colocou aqui, que é a mais a mais conhecida, né? Compra e venda é algo que todos nós sabemos do que se trata, mas dentro dessa lógica do direito imobiliário, vamos ver se tem alguma novidade, né? E aí passa por aqui o Rafael Frois, né? Sabe muito, diz aqui o Rafael Frois, que é advogado, e Rafael está presidindo a OAB agora, né? Isso. Rafael é o nosso presidente da 35ª subseção da OAB. Rafael, parabéns pela iniciativa dos debates aí com os prefeitados, irmão. Sucesso para você. Passa aqui também a Adriana Viegas, boa tarde para você também. Então vamos falar aqui da compra e venda, e eu já pergunto o seguinte: você compra um carro, tem aquela questão do verdinho ali que vem com do DUT, né, etc e tal, e aí tem um mês ali que você preenche, tem aquele acordo de boca de não coloca a data não, porque eu não vou passar pro meu nome agora, porque tem que me capitalizar primeiro. Tem uns segredinhos, umas manobras dessa também, na lógica de compra e venda de um terreno, de uma casa e tal. Como é que é isso? A melhor forma é não fazer manobra. Por que eu falo isso? Inclusive quando compra o carro também, né? Também. Por que eu falo isso? Porque no dia que der o problema, como que você vai alegar diferente do que está no contrato? Você vai apresentar 2 contratos?
Você vai sustentar isso num processo como? Então, na hora que for fazer um contrato, temos que contratar um especialista. Não pode ser o Beto da Lan House que vai pegar ali, ou vai lá na papelaria União, nada contra a papelaria, que vai pegar o modelo e vai preencher. Cada contrato existe uma especificidade, existe um tipo de contrato para cada negociação sendo feita. Eu posso estar negociando com você um contrato, uma compra e venda de 30 salários mínimos. Eu já não precisaria fazer escritura pública, ele já teria validade, mas você tem que preencher os requisitos. Pode ser que você faça um contrato de 3 milhões, você está dando uma entrada, o cliente sabe que se ele der uma entrada e o contrato for feito um distrato, ele não vai receber esse 1 milhão. Como que foi feita essa negociação? Então o melhor é você pontuar tudo que está sendo negociado, porque no viés que der problema, você ter como buscar o seu direito. E outra, existe outros questionamentos, poucas pessoas sabem, mas existe o enunciado número 48 da primeira jornada de direito notarial, que fala o seguinte: se no contrato de compra e venda, se o contrato de compra e venda até a data do óbito do comprador ou do vendedor estiver quitado e estiver também o termo de declaração de quitação, eu não preciso levar esse bem para o inventário. Você já parou para pensar a quantidade de economia que eu posso gerar para esse inventário? Levando em consideração que hoje a nossa alíquota de imposto de transmissão é de 4% a 8%, dependendo do ano do falecimento. Então, são esses detalhes que tem que ser bem pontuado dentro de um contrato. Porque na hora que você for fazer um inventário, você vai estar gastando. Na hora que você for fazer uma transação imobiliária de compra e venda, se não tiver todos esses requisitos, quem sofre é o comprador, quem sofre é o vendedor. E o pior de tudo, quem sofre é aquele que fez o contrato, porque não tinha conhecimento, procuraram para fazer um contrato por R$200, R$300, mas não abordaram todas as informações dentro dele. Então nós temos que procurar aquele que sabe fazer um contrato, para que deixe tudo resguardado no seu instrumento particular de compra e venda. Perfeito. Então, gente, mais uma vez, não é só na hora de ir no médico que tem que procurar um especialista não, né, cara? Nada. Isso tudo eu estou só pontuando na questão do inventário. Tem na questão também do ganho de capital lá na frente. Como que vai ser o valor, como que foi feito. Tem todo um questionamento que a gente tem que pontuar naquele momento. São quantos herdeiros? Vamos imaginar que seja um imóvel que esteja sendo transacionado a partir de um inventário. Você vai fazer na forma particular? Todo mundo faz na forma particular. Mas por quê? Porque não quer gastar através de um instrumento público, que é o que determina a legislação. E poucos sabem que aquele instrumento, aquela seção de direito hereditário, pode servir para você abrir um inventário, fazer um inventário e registrar. Então poucos sabem disso. Então eu vejo muitas pessoas não sabendo regularizar o seu imóvel, e aí vai desembocar onde? Esperar 15 anos, 10 anos, 5 anos para entrar com a famosa uso capião. Eu brinco que nem tudo é uso capião. Nem tudo vai desembocar no uso capião. Existe um princípio no direito notarial, no registro público, que é o princípio da continuidade de registrar. Você tem que dar continuidade. Eu comprei solteiro, casei, averbação de casamento. Me divorciei, averbação do divórcio, da certidão de casamento constando o divórcio. Morri, inventário e partilha. Vendi, doei, dei dação e pagamento. Você tem que ter uma continuidade. Na uso capião, não. Na uso capião, você acaba com aquela matrícula, abre-se uma nova e começa tudo do zero. Mas nem tudo pode ser assim. E tem que se avaliar os valores, o que compensa e o que não compensa. Rapaz, que coisa interessante, né? Assim, mas por outro lado também, o brasileiro é meio relaxado com essas coisas de legalidade, né, cara? E só na hora que o calo aperta, e às vezes numa pressa, numa urgência, alguém ficou doente, um falecimento, ou uma viagem repentina, que o sujeito quer vender um bem ali para de repente pegar aquela grana porque ele vai embora para determinado lugar e tal, e aí tá aquilo tudo encalacrado. Então, posso contar um caso? Fica à vontade. Tem uma cliente nossa, não vou citar nomes, que ela mora em Niterói, mas ela vive mais fora do Brasil.
do que aqui. Ela contratou uma corretora. O caso não é em Rio Bonito, nem em Tanguá, nem em Silvio Jardim, só para deixar claro. E pagou tudo para essa corretora e está há 3 anos tentando celebrar uma escritura de compra e venda, uma escritura pública de compra e venda. Entramos no circuito, fizemos o primeiro contato, ela não quis falar com a gente mandava mensagem e ela respondia direto para nossa cliente, sempre com desculpas. Fomos fazer uma diligência direto no cartório, o cartório falou que não tinha nada, e a gente já sabia que não tinha nada. E aí o que acontece? Semana passada ela queria marcar uma escritura, marcou para o dia 15 de agosto. 3 dias antes, 4 dias antes, eu liguei pro cartório, o cartório foi e me informou: doutor, 15 de agosto é feriado aqui, não tem escritura nenhuma não. Então na hora que a gente for comprar também, nós temos que procurar pessoas com conduta ilibada, porque a gente pode também sofrer com os corretores, com os advogados, com aquelas pessoas que estão nos assessorando. Então quando for procurar alguém que tenha já alguma indicação, que possa nos auxiliar perfeitamente. E aqui entre nós, ter muito cuidado com o tal do baratinho, né? O baratinho sempre sai caro. O baratinho pode, né? A gente vai muito nessa lógica de preço, esquece de olhar o prestador de serviço quem é, a história que essa pessoa tem, a formação que ela tem, a expertise que ela tem, né? E acaba... Isso em qualquer setor é assim, né? Muito. E o que eu acho assim engraçado é que as pessoas, o brasileiro, ele está sempre procurando mais barato, mas ele não se preocupa com o futuro. Não se preocupa num contrato de 1 milhão, que é pagar R$200 no contrato, 500. Se cobrar R$1.000, ainda está muito barato, é 1% do valor da transação imobiliária. É o seu bem, e muitas pessoas estão botando todo o seu patrimônio naquela aquisição daquele bem. Aí você vai economizar na hora de ter um pouco mais de proteção. Eu tive uma doença. Na minha doença, o que eu fui fazer era o seguinte: eu queria procurar o melhor. Eu não estava procurando um meia boca, ou como diz, meia colher. Eu queria o melhor para que solucionasse o meu problema. E é isso que eu vou fazer, eu quero o melhor. Então, na compra e venda, você tem que procurar aquele que sabe fazer um contrato perfeitamente e possa resolver o seu problema até o fim. Quando você vai comprar um carro, o que você faz? Você não faz uma avaliação no carro? Não vai levar no mecânico? Sabe se o carro for zero? Vou levar no mecânico da minha confiança ali para o cara dar uma olhada e tal. Ele vai olhar. Nós temos que observar isso. Vai olhar a questão da documentação para ver se não tem nenhuma rabiola. Semana passada, porque eu não faço crime, semana passada me procuraram. O rapaz me levou um DUT assinado e na CNH digital dele já transferindo, mas não tinha assinatura do vendedor não, só tinha assinatura do comprador. Já tinha feito alguma tramóia dentro do Detran, que já tinha passado o carro por nome dele e já tinha vendido dele para outro. E na verdade o documento original estava na mão dele. Então não é só no direito imobiliário, em toda e qualquer transação nós temos que observar aqueles que nos estão assessorando. Porque os caras acham que nunca vai acontecer comigo, porque eu sou malandro, né? Eu sou macaco velho, mas sempre tem mais macaco velho que você, né? Sobretudo na sacanagem. Para você ter uma ideia, essas questões de ser especialista, existe um termo no direito que a gente chama de due diligence. Na verdade, nada mais é do que uma análise de risco na compra e venda. Vamos imaginar que chega um empresário hoje em Rio Bonito para fazer uma aquisição de um imóvel no centro da cidade. Primeira pergunta que eu vou perguntar a ele é: qual é o seu objetivo? Construir prédio? Aqui nessa rua não pode, porque nós temos o código que determina que aqui só pode construir até 2 pavimentos. Gabarito de construção. O gabarito de construção. Então, tudo você tem que analisar. Imagina que você dá certeza para aquela pessoa que vai gastar 1 milhão para comprar um terreno de 360 metros quadrados no centro de Rio Bonito, mas o objetivo dele, na cabeça dele, no sonho dele, é construir um prédio de 4 andares, de 5 andares, mas na verdade ele só pode construir um pavimento com mezanino. Quanto tempo ele vai levar para receber esse dinheiro de volta?
Não seria melhor ter deixado na poupança? Numa aplicação? Então, tudo isso tem que ser avaliado no momento da aquisição do bem. Tem infraestrutura de água, esgoto? Como que é isso? Se não tiver, não adianta comprar. Você vai estar enganando a pessoa que está comprando. Imóvel na praia. A gente vê muito caso de imóvel na praia. Tem SPU, como que tá? Tá na faixa, como tá? Era na beira da praia, como que tá a matrícula? Búzios é um terror de registro de imóveis. Salvo engano, até o tabelião de lá tá afastado. Por fraude também. Mas até que se prove o contrário. Assim, sobretudo num território que você não conhece, não domina, né? Região praiana, região serrana, tudo isso determina determinado tipo de prática jurídica, uma né? especialidade em cima por conta daquela geografia específica, questões ambientais, né? Tudo isso. E aí o cara vai lá, compra uma fazenda sem conhecer, sem saber como é que é. Então, aí eu vou voltar a falar, eu vou entrar num tema que eu discuti isso na imersão, que é o ambiente. Eu não sou especialista no direito de praia. Eu não sei quais são as observações em tese que eu tenho que me aprofundar. Eu sei até um determinado ponto. Daquele determinado ponto para frente, eu vou chamar alguém que é especialista naquela área, que já domina aquela área. Quando você vai comprar uma área rural... E aí o que? O direito ambiental? Um direito ambiental. Direito ambiental. E aí, por exemplo, eu tenho 2 amigos que são especialistas. Um que mora na Bahia e o outro que mora no Rio de Janeiro. Quando eu tenho esses casos, eu faço toda a análise de risco, porque todo mundo está acostumado a fazer análise de risco, só tirar aquelas certidõezinhas. Certidão de distribuidor, certidões fiscais da Fazenda Federal, estadual, só tira um protesto, mas não faz todo um liame objetivo ali daquela pessoa. Você tem que analisar tudo, e até mesmo o imóvel. Então muitas pessoas não têm essa noção. Muitas vezes a pessoa faz o contrato lá de compra e venda de um imóvel rural, o imóvel já está na obrigatoriedade de fazer o georreferenciamento. Na hora que ele vai fazer a escritura de compra e venda, precisa do geo, mas no contrato não está dizendo de quem é a responsabilidade. Aí eu cobro de quem? E hoje, para fazer um gel, dependendo da área, não é barato. Não é barato, não. Então tem todas essas nuances que nós temos que observar no momento da aquisição desse bem imóvel. E afinal de contas, você falou uma coisa interessante, o georreferenciamento dentro dessa negociação é para quê? Que tipo de segurança que ele traz, o que ele oferece Então, no georreferenciamento eles têm os marcadores, que nós temos a latitude e longitude, e ali você vai ter toda a definição, toda a localização dele. Quando que vai ocorrer essa modificação? Os rumos da propriedade. Quando que você vai ter essa modificação? Só se houver um terremoto na Terra e mudar o eixo. Tirando isso, qualquer momento que você jogar latitude e longitude ali, os vértices, você vai chegar naquele ponto. Se eu pegar aqui agora e tirar uma foto sua, eu vou ter toda a marcação do seu ponto. Esse ponto seu só vai mudar em algum momento se houver alguma modificação na Terra. Tirando isso, vai ficar sempre naquela localidade. Perfeito. A gente viu isso agora, usando assim um exemplo recente, lá no Rio Grande do Sul, por conta agora das enchentes, lá dos alagamentos. Isso. A gente viu algumas áreas que tiveram a sua estrutura modificada, o rio mudou de lugar, né? Eu vi uma reportagem sobre isso. Ou seja, é disso que nós estamos falando. Isso, vai ter dificuldade se não tiver gel, porque hoje a obrigatoriedade, regra, é do imóvel rural, não do imóvel urbano. Então você não, área rural mesmo. A reportagem que vi foram áreas rurais ali, aí ele vai de pegar, plantação, de tal, área mais agricultável. Né? Ele vai pegar o marcador, vai pegar o aparelho, ele vai chegar lá e vai fazer toda a marcação normalmente. É porque antigamente a gente tinha os cartógrafos, né? E pegava aqueles marcos, botava. Sim. Mas se o malandro fosse lá, pegava aqui e botava 1 metro para dentro. Entendi. E você não tinha aquela marcação. Cara, sim. Quando aqui em Braçanã nós temos uma fazenda grandona ali, que a gente passa por ela fazendo trilha, a Fazenda Taquaral. Não sei se você conhece o cemitério de Braçanã, aquela estrada ali passa pela Chaúde. Isso. Sei que você gosta de correr, você já correu. Uma vez nós saímos daqui, da sua rádio aqui, do posto de saúde, e fomos lá para dentro de Tanguá. Eu, Gleissomar e mais uma galera correndo. Pois é, e aí quando a gente passa ali pela Fazenda Taquaral, a gente encontra várias marcações no chão, e a gente fica assim, pô, mas isso aqui é o quê? Agora que eu estou entendendo o que é.
Provavelmente. Tem uma logomarca ali, um brasão, um negócio assim, tipo alguma coisa assim que percebe Que que tem é toda a marcação ali da longitude. Isso. um triângulozinho assim. Tem tipo um carimbo, é como se fosse um carimbo como se na fosse chapa. um carimbo, isso aí, Na chapa. um carimbo na chapa. Aí, como tem um triângulo, assim, já até alguém, uma vez que eu passei lá, falou, isso aqui deve ser alguma coisa da maçonaria. Eu falei, não tem nada a ver com maçonaria, por causa do triângulo, né? Não. Eu falei, não, meu irmão, não tem nada a ver, não. É outra coisa. Aí, agora que você está dando essa explicação, eu estou entendendo o que é. É do georreferenciamento. Se alguém mudar, ele vai pegar outro, vai botar ali e pronto. Uhum. E vai resolver o problema. Perfeito. Porque a gente tem muitos casos de grilagem, de invasão de terra, e aí a gente não consegue ter essa definição, entendeu? Agora a gente já tem. Tanto é que hoje, em alguns imóveis, mesmo não sendo rural, eu peço para que seja feita a planta para uso capião com georreferenciamento. Eu já pego já todos os marcadores. Sim. Bom, deixa eu mandar aqui um abraço para nossa amiga Sheila, que corre igual nós, né? Aliás, corre mais que nós, né? Ela corre mais do que a gente. Um beijo aqui para você, Sheila, dizendo, eu vi essa marcação também lá, Flávio. Um beijo aqui para minha prima Clarice, lá em Tanguá. O Júlio diz aqui, em Rio Bonito já houve um cidadão que media e pegava um pedaço para ele. Oi, Júlio, isso tem em todo lugar, Júlio. Fazenda Taquará, onde eu nasci, acrescenta aqui meu amigo Amarildo. Abraço, Amarildo. Sucesso para você. A Sheila está dizendo aqui que você sabe muito, viu, Ademir? E que é muito inteligente também. Obrigado aí a galera que está nos acompanhando aqui. Muito obrigado pelo carinho. Para quem está chegando agora, Ademir Peixoto é o nosso convidado aqui hoje. Estamos falando sobre direito imobiliário, né? Sobre transações envolvendo a questão dos imóveis. E eu quero ainda lembrar para os amigos que estão nos acompanhando, começamos a falar aqui de compra e venda, né? De compra e venda nós vamos caminhar para o assunto. Alguma coisa acrescentada sobre a compra e venda? Não. Já podemos? Senão a gente vai ficar só o programa inteiro falando sobre compra e venda. Podemos evoluir para o inventário? Podemos. Que é outro troço muito complicado também, que a moçada só lembra de pensar nisso quando morre alguém, ou quando morreram os dois, ali, o pai, a mãe, o avô, a avó, né, etc. e tal. E aí depende da assinatura daqui, depende da assinatura dali. Inclusive eu responsabilizo até as pessoas mais velhas, porque acabam partindo, largando aquela propriedade ou aqueles bens para os filhos e para os netos, ignorando que o pau vai cantar. Não, mas eles viviam numa harmonia danada. Eu falei, vivia. Depois que você morreu, não vive mais, né? E eu falo isso aqui muito à vontade, porque já cansei de ver isso, famílias que eram muito unidas e etc. E quando os velhos partiram, a união desaparece, o pau canta, cada um quer um pedaço maior da carne que sobra. Mas aí o problema são dos pais, é a criação dos pais. Então, cara, eu acho que para você evitar isso, já deixa tudo organizado, enquanto a gente está feliz e está bem. Seu quinhão é para cá, o senhor da Lídia, já deixa resolvido, para evitar o problema. Vou aproveitar e vou fazer uma publicidade aqui. Diga, fica à vontade. Semana que vem nós vamos fazer uma live sobre planejamento sucessório e vamos falar sobre o testamento do Silvio Santos. Eu convidei uma tabeliã do Espírito Santo para falar sobre esse tema. Ela é especialista em inventário e testamento. E a gente vai debater sobre esse assunto e gostaria de convidar todos que estão nos acompanhando aqui para... Transmitindo por onde? Pelo meu Instagram. Pelo seu Instagram. Isso. Aliás, aproveita para dizer que Instagram é esse, né? Como é que a galera te acha lá? Vamos lá. O Instagram é... Deixa eu pegar aqui. É @AdemirPeixotoADV. @AdemirPeixotoADV. ADV de advogado, minha gente. E um abraço aqui para Clemilda Moraes, que passa aqui nos dando boa tarde. Abraço, Ademir, para você, a Clemilda, lá em Tanguá. O Júlio diz que esse que media a terra e pegava um pedaço para ele é o latifundiário de Pontos Picados. E Sheila está dizendo que você passou correndo igual um foguete por ela, o Ademir. Estávamos lá na corrida de Tanguá, lá, participando lá agora na H2O, foi bem bacana lá. Então vamos falar de inventário, Ademir. É sempre complexo esse assunto, né? É complexo porque a maioria dos inventários, os bens vêm todos irregulares. Hoje, as pessoas conseguem fazer inventário em 10 dias. Se tiver tudo redondinho. Se tiver tudo redondo, em 10 dias você faz o inventário. 15 dias. Eu já vi casos do inventário sair com menos tempo. Exemplo,
Algumas pessoas não têm É conhecimento. por isso que nós temos esses inventários que duram 10, 15 anos, o cara está querendo vender, ou está querendo fazer alguma coisa. Não, é para matar lá. Aí, Mas aí é briga entre herdeiros. tá. Aí é briga entre herdeiros. Na partilha ali que o cara se não concorda tiver, e tal. o que eu penso sobre a partilha? Se as pessoas não construíram nada, não há porquê ou renunciar um pouco daqui, renunciar um pouco dali, chegar a um acordo e resolver o problema. Tem inventário que se perdura por 10, 20, 30, 40 anos. Para quê? Nenhuma geração vai aproveitar daquilo. Aquilo já virou um mal. Então as pessoas têm que botar na cabeça que, em tese, cada caso é um caso, dependendo da situação, é melhor renunciar um pedaço. Eu não estou falando renunciar à totalidade, porque no direito existem 2 tipos de renúncia. Então, Toma um momento para lá e vamos tocar eu esse vou assunto. perder aqui 40 mil, 50 mil, mas vou resolver o meu problema. Vou perder 5, 4, 6, mas pelo menos resolve. Você fica com a sua cota à parte, tranquilamente. Você não tem nenhum problema, você não tem nenhum vínculo. O nosso assunto da extremação a gente vai desembocar ali. Eu já vou até entrar então, porque eu acho que vai ser melhor para pegar o fio da meada. Vai. Vamos imaginar uma propriedade rural de 15 alqueires, 20 alqueires, com 4 herdeiros. Só que uma propriedade única, uma matrícula única e todo mundo coproprietário daquela propriedade. Imagina essa mesa, todo mundo com um pedacinho. Lá no local, todo mundo já fez uma divisão. Já foi lá, chamou o topógrafo, fez a piquetada, já botou pelo georreferenciamento, todo mundo com o seu ladinho. Só que ninguém quer fazer um negócio chamado extinção de condomínio. Ah, Fábio, eu não vou fazer porque eu vou gastar dinheiro, não sei o que, não quero fazer isso. Só que eu estou falando no inventário de 3 herdeiros, 4 herdeiros, e quando tem 15 herdeiros, 10 herdeiros, a extremação vem para isso. A extremação vem para que você, proprietário, faça o georreferenciamento da sua área específica, pegue a assinatura dos confrontantes específicos. Veja, eu não estou falando para pegar de toda a propriedade. É só daquele seu quadrado, do seu retângulo. Só os vizinhos imediatos. Só os seus vizinhos, só os seus confrontantes ali. Não precisam pegar da outra extremidade. Só do que é onde você confronta. Deixa o cara brigar para lá. Deixa o cara brigar para lá. E aí você faz aquela documentação toda, preenche todos os requisitos, faz uma escritura e resolve o problema. Eu não preciso fazer uma extinção de condomínio. Eu não preciso achar os 265 herdeiros. Eu não preciso. Imagina que uma família com 3, um já morreu, o herdeiro não quer fazer inventário, mas o seu confrontante é só um, ou ele está reclamando que está sem dinheiro, ou ele vai relembrar o passado que o pai dele foi injustiçado, que o vovô era isso, que o vovô era aquilo, que só beneficiou um ou outro. Então, existe mecanismo de você fazer essa regularização. Só que ninguém conhece esse tipo de mecanismo. Para você ter uma ideia, salvo engano, eu só vi um caso desse na minha vida, na minha mão. O resto só em livro. Eu trouxe uma pessoa em Rio Bonito, na imersão, só para falar sobre isso. Que é um tema que todo advogado, em tese, talvez... acaba se confrontando, acaba batendo na sua mesa do escritório. E aí ele vai para onde? Para extinção. Mas para extinção tem que trazer todo mundo. Na extremação não precisa trazer todo mundo. Então vou falar igual meu amigo Pablo Marçal. Quem está nos assistindo e for advogado, pega o código. Rapaz, esse condomínio é de fato? Pergunta aqui o Júlio. Condomínio de fato. Porque já existe o condomínio de direito, entre ele, uma copropriedade, e lá dentro da propriedade já existe uma demarcação. E outra, pode ser feito também essa extremação no imóvel urbano. Mas aí tem que verificar todos os requisitos também. Ou seja, tem que sentar lá no escritório do Dr. Demir Peixoto para se orientar, para buscar um especialista para falar do assunto. Não adianta querer fazer com o vizinho da esquina ali, porque que fez um ano de faculdade de Direito, ou então um curioso que trabalhou no escritório de não sei quem, fulaninho que trabalhou no cartório, que conhece Bertaninho, não sei de onde. É inseguro usar esse tipo de ferramenta que às vezes a gente vê a galera usando, né? Fulano trabalhou com corretor muitos anos ali, ele entende disso. Em tese não vai saber. Ele pode até fazer uma parceria com um advogado especialista e regularizar. Da mesma forma, a gente estava falando do inventário, então muitos desses imóveis eles vêm irregulares. Porque papai comprou,
mas ele foi lá e construiu uma casinha, nem pediu uma verbação de construção no município, Sim. não fez aquele processo junto ao município. Então o que acontece? Papai morreu, quando vai fazer a legalização, tem que legalizar a construção, tem que legalizar tudo dentro da matrícula. Então as pessoas só vão tomar partido disso na hora do inventário. E é onde se perde mais dinheiro. Porque você quer fazer tudo você correto. vai ter que legalizar todas aquelas questões com pressa, na urgência, fica mais caro, lógico. Fica mais caro. Se você faz todo um trabalho, todo um planejamento, você consegue regularizar de forma econômica e rápida. Dani, desculpa, mas continuo com a tese de que vovô e vovó aproveitam que estão vivos e organiza isso para não dar merda para frente, etc e tal. Mas eu vou te Acho que dizer, é muito melhor fazer assim, cara. mesmo fazendo assim, se não for bem planejado, vai dar problema. Porque você vai fazer isso através de doação ou através de um testamento? Tá. As E qual a pessoas- diferença? Então, a da doação doação e eu já testamento? transfiro a propriedade para você. Tá. Aí, dependendo da doação, poucos não sabem, mas existe cláusula de reversão, cláusula de não precisar de colação, de não precisar trazer aquele bem para o inventário quando eu morrer. Então, são esses mecanismos que as pessoas, na hora da elaboração da minuta da doação, eles não prestam atenção. Fazer uma cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade. Então são esses detalhes que muitas pessoas não sabem fazer no momento exato. E aí por isso que tem que sentar com um especialista que domina esse assunto faz isso, para ele apresentar essas alternativas. Isso aqui é isso, para que serve, para quê, né? Então, Você tem que ter um diálogo com o seu cliente, você tem que entender o seu cliente, que muitas vezes a nossa cliente, ela não gosta da nora. Então, ela quer fazer uma doação, ela já quer fazer um planejamento, mas ela não gosta. Então, ela já quer pensar numa questão de incomunicabilidade do bem. Como que nós vamos proceder dessa forma? E aí, voltando à questão do testamento, o testamento, eu posso revogá-lo a qualquer momento. Exemplo, eu fiz um testamento hoje. Deixo a minha casa no centro da cidade para o meu filho Emanuel. Só que se chegar daqui a 6 meses eu precisar de um dinheiro, eu posso vender. Veja, eu não doei o bem. Eu só testei. E ele só tem validade depois que eu bater minhas botas. Depois que eu morrer. sim. Enquanto eu não morrer, eu posso fazer o que eu quiser. Até mesmo revogar o bem. Uma das coisas que as pessoas não têm conhecimento é que hoje há possibilidade de fazer inventário de menor. E até mesmo daqueles incapazes no extrajudicial. Não havendo a necessidade de fazer no judicial como era obrigatório em 2000, há muito tempo atrás. É mesmo? Em 2007, quando uma pessoa morreu, eu ainda era estagiário, estava estudando para o concurso, e eu defendi a ideia de que poderia ser feito no extrajudicial, porque tinha logo, pouco tempo depois de ter feito o provimento 35 do CNJ, que é referente ao inventário, separação e divórcio, no extrajudicial, eu sustentava que existia a possibilidade de fazer o inventário extrajudicialmente, desde que fosse por cotas iguais, quando tivesse menores ou incapazes. Por que eu falo com cotas iguais? Vamos imaginar um caso. Meira e 2 filhos. 50% para ela, de todos os bens. E os outros 50%, 25% para cada um. Houve algum prejuízo? Não. Se essa meieira quiser vender, o que ela faz? Ela entra com um pedido de suprimento judicial para pedir autorização para lavar a escritura de venda, porque tem um menor. Só que antigamente não se podia fazer isso. Começou a ter uma nova roupagem no final de 2022, 2023. Nessa semana que a gente estava num curso em São Paulo, a gente estava conversando com o professor Tomás, que ele que difundiu essa ideia. E eu falei com ele, professor, em 2007 eu tive um caso assim e eu tentei sustentar isso e fui negado. Se eu tivesse te conhecido, a gente já poderia ter feito isso desde 2007. Bom, vamos lá, participação da rapaziada aqui. Rosana Borges, boa tarde para você, minha amiga. Averbação na prefeitura e CNBB da RFB? Diz aqui o Da Receita Federal. ele pergunta, né? Esse condomínio de fato, averbação na prefeitura, CND na Receita Federal. CND é o quê?
CND é certidão negativa de débito. De débito na Receita Aí tem que Federal. verificar se você vai preencher todos os requisitos para ter essa negativa, senão você vai E pagar para o depois a dinheiro. vergonha cartória ele acrescenta. É isso mesmo? Então você está no caminho, Júlio. Está no caminho. Então, para você que está chegando agora, Ademir Peixoto, advogado, nosso amigo, está aqui nos dando uma aula de direito imobiliário hoje, né, aqui no nosso programa. Agradecer ele aqui a participação conosco. Esgotamos o inventário ou alguma coisa a acrescentar sobre essa pauta do inventário? Podemos até falar mais um pouco, mas eu acho que tem outros assuntos aqui, eu acho que a gente pode... Tá. Ou eu volto Então, aqui se você me convidar então, também. Então fica ponto pacífico, como diria meu pai, que a demora na questão dos inventários de 30, 20, 15 anos é porque os herdeiros estão brigando ali entre si por um pedaço maior do bolo na hora da fatia, ou por conta de falta de documentação ali que comprove aquelas questões todas. Deixa eu só pincelar mais um pontozinho. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir posteriormente, se tiver um bem só, procure um advogado especialista e verifique se você não tem isenção do imposto de ITD. Não estou falando isenção dos emolumentos cartorários, mas do próprio imposto que é pago ao Estado. Porque dependendo da situação, aquela pessoa pode ter uma gratuidade, pode ter uma isenção daquele imposto. E conseguindo aquela isenção daquele imposto, ela consegue fazer um inventário e consegue registrar posteriormente. Porque o Estado nos dá uma isenção. Mas poucas pessoas sabem. Sabe em que momento que elas vão descobrir? No momento que vão lançar no Cefaz, que é na Secretaria. Se essa pessoa tem algum tipo de deficiência, não, ou filhos, é pela questão tem algum não, tipo de é pela questão de valor venal do imóvel. tá. Não entra nessa questão. Pode até se tentar, mas aí você tem que abrir o processo administrativo. Sim. Tá? Perfeito. Então vamos lá, minha gente. O próximo assunto aqui que nós vamos tratar, dentro da lógica que nós conversamos, é um nome aqui jeitoso, e vou aprender mais uma, hein? Adjudicação compulsória. Adjudicação compulsória. O que é adjudicação, para começar? Nada mais é do que como se fosse uma obrigação de fazer entre o comprador e o vendedor. Imagine que você quer lavrar a escritura, você liga para o vendedor: ô seu João, eu estou precisando lavrar a escritura. Ô Flávio, eu não vou lavrar nada não. Mas você preenche todos os requisitos. Em vez de você lavrar a escritura, você vai fazer um procedimento administrativo, ou seja, extrajudicial, para que você tenha aquela autorização para lavar a escritura no seu nome. Veja, lembra que eu falei no início do programa que não precisaríamos, a gente precisa seguir o princípio da continuidade registral? Veja que eu não estou falando em uso capião. Algumas pessoas vão para o uso capião porque tem 10 anos, 15 anos, 20 anos na posse daquele imóvel e tem um contratinho. Se você preenche todos os requisitos, faz a adjudicação compulsória. É mais barato, mais rápido. Então, isso daqui, nós estamos até avaliando alguns casos aqui de Tanguá, se é possível ou não para Cibram. Porque tem alguns casos que existem contratos particulares. Nós não nos aprofundamos ainda porque chegaram há pouco tempo esses casos. É igual casos de compra e venda feita no passado de imóvel público. Imóvel público ele não pode ser usucapido. E na adjudicação compulsória existem alguns requisitos. Então você tem que preencher todos esses requisitos para você conseguir obter aquela certidão, aquela autorização. Você tocou no assunto de Tanguá aí, que é um tema que sempre me chama a atenção, porque ali nós temos um palco formiga danado ali, as doações que foram feitas ainda na época da usina, né? Que depois vem a ser a Cibram, e várias pessoas, na época quem foi uma figura que ajudou bastante famílias ali a se organizar, ou minimamente se organizar, foi o padre Thomas Peters, né, que inclusive dá nome à medalha do mérito legislativo da Câmara Municipal de Tanguá, entre outros padres que nós tivemos ali também. Eles ajudaram muito nessa questão de entendimento jurídico, etc. e tal, atraindo pessoas
geralmente pessoas pobres que não tinham condição de pagar, etc. A época que Tanguá ainda era 5º distrito de Itaboraí. Mas antes de entrarmos aqui na questão de Tanguá especificamente, eu queria abordar um pouco essa questão desse bem público, né? Quando a prefeitura de Rio Bonito construiu aquelas casas, as 120 casas lá no Parque Andréia, né? Que o pessoal chama inicialmente de 90, né? Porque eram 90 casas, depois foram construídas mais 30. Tem até um nome bonito lá, gente. Condomínio das Palmeiras, alguma coisa assim, se não me engano. Não é 90, não. Acho que é Condomínio das Palmeiras. E aí tinha essa história de que não podia vender, não podia comercializar, etc. E tal. Como é que funciona isso dentro dessa lógica das casas doadas, né? Casas populares que são doadas pelas pessoas e tal? Isso tem um contrato, isso tem, algumas pessoas, algumas correntes defendem que essas casas não podem ser vendidas porque você já está doando a casa porque esse cara não tem moradia. Por que ele vai vender? Daqui a pouco está embaixo da ponte de novo, daqui a pouco está morando de favor de novo, daqui a pouco está reclamando outra vez da necessidade de ter uma casa para morar, porque vendeu a outra aqui e queimou o dinheiro ali com supérfluo, com qualquer coisa. Com qualquer coisa e aí fica sem moradia de novo. Como é que funciona isso? Isso tem que avaliar como que foi feito esses contratos. Porque alguns contratos não são nem doação, são sessões gratuitas de uso. É um vulgo comodato. Será que foi feito doação? Eu nunca peguei nenhum documento que me mostrasse que foi feita uma doação e que houvesse o registro da matrícula. Foi criada matrícula para esses imóveis? Então são essas perguntas que eu preciso ter para responder. Para dar uma certeza. Porque eu não tenho como ter essa certeza, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu preciso saber qual é a origem da documentação, analisar cada passo, que pode ser que na matrícula conste ainda no nome de um bem público, ok? Sim. Mas pode ter sido feito em alguns contratos. Lembra do NPS antigo? Sim. Em 82 anos atrás ele construía casas populares. Mas tinha feito contratos de compra e venda, contratos de doações. Só que na matrícula constava como? INPS, que é uma autarquia federal. Então, e aí quando o governo federal ele lança o projeto Minha Casa Minha Vida, aí efetivamente você compra aquele bem. Aí ele é teu. Existe um financiamento. Isso, é um financiamento que você paga em 20, 30, 50 anos a perder de vista R$50 por mês, R$30 por mês. Esse bem mas é seu, você está comprando, né? Só tem um alargamento das prestações. Ao contrário daquele que é doado, que é entregue. E é onde... tem que ser muito bem verificado para saber se existe ou não a possibilidade. Lembro que, inclusive, lá nessas casas do condomínio das Palmeiras, lá em Parque Andréia, ele começa a ser construído pelo PADEM, que era um projeto do governo do Estado, à época ainda do governo da ex-prefeita Solange. Acho que foi naquelas enchentes de 2008, alguma coisa? Não, para trás, foi em 2000, mais ou menos, né? Foi 2000, 2003. Época, o governador Garotinho, na época. E aí, a listagem dos beneficiados estava pronta. Quando o Mandiocão entrou em 2005, e aí, por conta daqueles alagamentos ali, daquele problema que aconteceu em 2008, 2009, houve uma aceleração desse processo, né? E ele conseguiu o recurso no Estado. O PADEM nem existia mais esse programa, já era uma outra coisa. O governador já era nomenclatura para finalizar o governador já era Sérgio Cabral, etc. E quando as casas ficaram prontas, confrontou-se com uma questão que era uma listagem que existia de beneficiados da época de Solange e uma listagem que existia agora a partir da demanda de José Luiz, criada por José Luiz. E aí partidarizou-se a conversa, né? Não, mas porque ele não está querendo entregar as casas da lista de Solange porque o pessoal vai ficar grato a ela, ele quer entregar o pessoal dele. E no fundo, e aí essa eu fui pesquisar, não era nada disso. É que como a obra aconteceu a partir daqueles temporais, daqueles alagamentos, perdeu-se a finalidade dessa primeira lista e a urgência era a moçada que ficou sem moradia aqui nesse segundo momento, entendeu? Não que essa moçada que não fosse merecedora, mas a prioridade... A urgência acabou. Não tinha mais urgência naquele momento. Você que é o advogado da parada, não estou falando de uma bobagem aqui não, né?
Então, não é dizer que esse pessoal aqui da época de Solange perdeu o direito, mas a urgência maior era dessa moçada aqui de 2008, porque foi... Lá era apenas um programa populacional. Aqui não, aqui era uma questão de pessoas que perderam bens, etc. Naquele momento, naquele exato momento. Por isso se chama urgência. Pois é. É possível isso, né? É Isso possível. eu falei aqui, né? Eu lembro que era a explicação foi essa. E é claro que quem era Solange ficou puto, que era Mandiocão, achou muito legal. E aí chegamos na política, né? Que não leva a lugar algum, na verdade, e não adianta você explicar, porque o cara que era do lado de cá, não, você tá puxando saco, e o outro que já era do lado de cá, não, esse é nosso amigo, ele está defendendo a gente. Não é defender a gente. Eu estou mostrando tecnicamente por que aconteceu isso. O que aconteceu num caso e não aconteceu no outro. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo, né? O caminho deve ter sido feito. Foi isso que aconteceu na época que foi tomada essa atitude. E aí, voltando para a questão da adjudicação, a gente tem que preencher alguns requisitos, ter todos os documentos quitados, ter uma negativa do vendedor para fazer, e aí você vai fazer uma ata notarial. E o cara dá essa negativa por quê? Porque ele não quer pagar, porque ele não quer, porque ele é mau colega, porque ele é mau profissional? Tem gente que não quer resolver a vida. O que é? É mala. Tem gente que não quer resolver a vida. Entendi. E aí que existe um outro fator. Você pode fazer uma adjudicação inversa. Imagina que o comprador não quer lavrar a escritura, provavelmente pode estar com uma dívida, com um risco de penhora, mas o vendedor, ele precisa também tirar o bem do nome dele. Ele vai entrar com uma adjudicação inversa. Qual é o problema aqui? O problema é que todos os custos é do vendedor. Posteriormente, ele vai ter que entrar com uma ação para fazer o recebimento desses valores. Mas ele pode fazer isso. Imagina uma loteadora, uma incorporadora, que vende diversos lotes e ninguém passa escritura. Então, cara, eu estava aqui pensando nessa pergunta agora para fazer para você. A gente tem, por exemplo, usar aqui uma instituição de Rio Bonito que é a Urbaniza, com história de construção de vários loteamentos, etc. e tal. E aí você paga ali mensalmente na Urbaniza aquele valor combinado ali, etc. por 3 anos, 4 anos, etc. e tal. Beleza. Terminado de pagar, acabei de pagar, o terreno é meu, é isso? Tem que fazer escritura. Só é dono aquele que registra. E Mas aí? antes de registrar, dependendo do valor da compra e venda, você pode não precisar fazer um instrumento público, que é a escritura pública de compra e venda, ou pode se beneficiar com o contrato particular. No entanto, como a gente vê em Rio Bonito, em regra, tudo é acima de 30 salários mínimos. Então, vai ser tudo por escritura pública. Aí você tem que fazer a escritura e posteriormente registrar. E aí eu ouvi algumas pessoas que estão querendo legalizar documentos dos seus terrenos que acabou de pagar agora, etc. e tal. Parece que a gente está com uma situação aí, que a gente estava até conversando em off aqui, tem uma moçada que está esperando resolver um imbróglio voltado à tal da alíquota que foi mexida e interferiu em IPTU, interferiu no cálculo dessas escrituras como um todo, ITBI também acabou sendo afetado também. Então um monte de gente que está querendo dar entrada nessa escritura, mas está esperando, ou está sendo orientado pelas próprias, pelas urbanistas, vamos dizer, não, espera um pouquinho que vai mexer na alíquota aqui, deve colocar um valor menor. Para urbaniza, como é que é isso? O que acontece? Quando você faz o pedido de ITBI, quando você faz a abertura do processo administrativo para gerar o ITBI, em regra você junta o seu contrato particular de compra e venda. Ou você pode juntar também a sua escritura pública de compra e venda, porque você pode lavrar uma escritura sem o ITBI, porque é a regra de cobrar o ITBI no momento do registro, não é na lavratura da escritura. Sim. Então, quando você faz o pedido, você vai dizer o valor. Qual o problema? Que muitas vezes as pessoas alegam um valor muito abaixo. O município, com o poder de polícia, ele acaba fazendo o quê? Uma avaliação maior. Ele vai botar o valor em regra de que é vendido o bem dentro da municipalidade. Provavelmente ele já tem uma informação que o terreno vizinho foi vendido pelo mesmo preço, ou um apartamento no mesmo andar foi vendido. Então ele já tem um parâmetro de venda, de valores, já tem um coeficiente, vamos botar assim, de valorização daquele imóvel naquela localidade. Qual é o problema? O problema é que as pessoas fazem um contrato
O contrato, se você for pegar os contratos da Urbaniza de quando fizeram o loteamento da Jacuba, era R$ 1.080, R$ 3.000, eram valores módicos, valores pequenos. Aí vai lavar a escritura 20 anos depois. Vai pagar o valor atual. Vai pagar o valor atual. Mas por que não fez no passado? E aí não entrar numa discussão, numa seara. A única possibilidade que eu vejo hoje de tentar se discutir um pouco é você lavar uma escritura pública com o valor que você está comprando, efetivamente, não pagar o ITBI e no momento requerer posteriormente o ITBI em cima daquele valor. A prefeitura vai brigar para que seja cobrado o valor real. E aí, posteriormente, você discutir numa ação na Justiça Federal para pegar esse valor de volta, da diferença Agora, do valor pago. Mais uma coisa assim que me ocorreu aqui. Corre-se algum risco de perder esse bem? Porque você não tirou a escritura, não? Não, ele só vai ter mais trabalho para fazer posteriormente. Quanto mais longe fica... Vamos imaginar que a Urbaniza entre numa falência. Vamos imaginar que uma Dom Village lá em Maricá entre numa falência. Vamos imaginar que a Alphaville entra numa falência. Vai te dar mais trabalho. Existe a possibilidade de você fazer o parcelamento do ITBI. Existe a possibilidade. É só uma questão de organização. Se você se organizar, você vai conseguir celebrar a escritura e registrar. O IPTU é uma sigla muito popular, né? Todo mundo conhece. O ITBI nem tanto. Para que serve? O que é? Então toda transação imobiliária, seja intervivos ou causa-mortes, você tem um pagamento do imposto. Tanto é que tem hoje uma discussão no Senado para majorar a alíquota do ITCM ou do ITD. O ITBI é na transação intervivos. Toda transação... Quando eu comprei um terreno seu. Meu, você vai pagar o ITBI. O fisco vai vir e vai receber um dinheirinho pelaquela transação imobiliária que vocês fizeram. Eu morri, eu vou pagar ITCM, que é Imposto de Transmissão Causa Morte. Todo mundo conhece como se fosse ITD, mas a sigla seria ITCM. ITD é Imposto de Transmissão de Doação. Então, por exemplo, até quando você vai doar, você vai pagar. É o mesmo caso do inventário. Você morreu, você vai pagar um imposto. O imposto do inventário, nós temos uma alíquota hoje de 4% a 8%. Então aquela questão que você falou que vovô e vovó, papai e mamãe tem que fazer em vida, aqui já entra um planejamento. É melhor pagar 8% ou pagar 4%, pagar 6%, pagar 5%. Então é isso que a gente tem que ter em mente para fazer todo um planejamento tributário e também familiar. Porque aí você evita também problemas futuros. Bacana, hein? TBI. Porque eu estou perguntando isso, que eu lembro que o município em 2014, se não me engano, conseguiu um recurso federal, aqui o município de Rio Bonito, para construir uma biblioteca municipal. E estava naquela época bem recente, aquela discussão do tirou a biblioteca para botar a Receita Federal, não sei o que e tal. Conseguiu ali no centro da cidade, ali, mas quase em frente àquele. Onde é a Autoescola Simone ali, aquela casa do lado ali. E, cara, tava tudo certo. E descobriu-se que a propriedade não tinha o tal do ITBI. Que garro foi isso? O ITBI? Foi o ITBI que, por alguma questão documental que o governo federal precisava para avançar o negócio do recurso que vinha, da emenda que vinha, o que garrou foi o ITBI. Precisava topografar também. Correram lá, arrumaram um topógrafo, mas aí agarrou no ITBI. Eu não sei se eu lembro bem dessa discussão. Eu não sei se é de uma cliente minha, então não vou entrar em muito detalhe, porque não sei dessas nuances que aconteceram, mas ali em tese tudo indica que tinha todos os documentos. Não sei o motivo do município não ter dado. Na época eu lembro que a argumentação para não se conseguir isso foi uma questão de estava assim. Ali existe um inventário. As emendas parlamentares, elas terminam num determinado prazo. Tipo assim, 30 de julho. Se você não colocar o seu pedido até 30 de julho, só ano que vem agora o exercício aqui termina. Entendi. Então, como não tinha todos os documentos legais dos herdeiros ou daqueles que eram proprietários efetivamente, não foi possível. Quando conseguiu esse recurso, essa já possibilidade,
faltava 2 dias para fechar em Brasília e não havia tempo hábil para conseguir oferecer essa documentação, entendeu? Pode ser que agora tenha, entendeu? Entendi. Mas à época o que nos foi dito é que, e aí conseguiu-se arrumar um topógrafo que não sei que vinha de onde, o cara fazer, o cara fez inclusive a topografia, Entendi. mas faltou essa documentação. Até deram entrada, mas não saiu no porque prazo. ali a documentação, eu não sei qual o motivo para fazer uma topografia ali. Seria só para fazer um de referenciamento? Não sei, sinceramente. Não sei. Porque se está dentro da matrícula, dentro dos limites constantes da matrícula, não haveria nem necessidade. É porque, a verdade, na época precisava se enviar um projeto para se submeter, Entendi. não lembro se Ministério das Cidades e tal, e o projeto tinha que conter essas Não, aí informações. ok, entendi. Entende? Então, para você receber a emenda que contemplasse aquele projeto, Você tinha que preencher todos os requisitos isso, para fazer e a concessão da emenda. É o que faltava à época, O entendeu? referimento da emenda, É. entendi. Ou seja, olha a importância de você ter toda uma Tudo documentação, legalizado. né? É. A pessoa ali, por exemplo, perde a oportunidade de vender um imóvel, né? Por conta de uma documentação. Teve uma transação imobiliária de uma cliente minha, era de 4,5 milhões do Rio de Janeiro. E a gente deixou consignado que a gente iria pagar o valor integral no momento da escritura, mas no momento que ele quitasse a dívida que ele tinha, em um dos apontamentos que apareceu. Porque a gente não queria, mesmo que ele tivesse outros bens para garantir uma futura execução. Mas a gente não queria correr o risco. Então, nosso contrato estipulou essa obrigação. Sim. A gente paga, mas a gente só paga no momento da escritura. Entendi. Efetuou a escritura Para isso que serve o contrato, né? Para essas questões protetivas, de segurança, né? E tal. e ele concordou sem problema nenhum, ele sabia que iria receber. O que ele fez para pagar a dívida dele já era um questionamento dele. Sim. Júlio Bernais, uma curiosidade, no condomínio em construção 4.591 é de direito? No loteamento, os quinhões de cada unidade formam um condomínio de direito também ou permanecem de fato? Boa pergunta. Boa pergunta. E aí ele acrescenta, isso porque já fiz muita escrita contábil de construção, mas nunca de loteamento como condomínio, até por inaplicável. Mas juridicamente pode haver alguma informação específica. Pede ele para entrar em contato comigo que eu vou tirar essa dúvida para ele. Porque para explicar assim vai demandar um pouquinho mais de tempo. Aí tem que ter um estudo, até porque ele fala ali do 4.591, né? Que aí você pode tem ter que uma se regra aprofundar própria. o que Não, é, aí né? pode ser uma regra própria para explicar para ele pela questão contábil. Pode ficar mais simples. Perfeito. Então, Ademir, repete onde te acha. No @ Ademir Peixoto ADV. E o escritório lá também, pode dar o endereço lá também. Não, melhor não, porque por causa do código de ética da OAB tem uns requisitos que não seria muito bom a gente passar. É mesmo? É. Pessoal da AB, vocês nunca param com esse negócio da dificuldade do advogado fazer propaganda do trabalho dele, não? Acaba com esse negócio, gente. Eu já falei isso várias vezes, né? Acaba com isso, deixa o advogado fazer propaganda do trabalho dele, cara. Rapaz, que absurdo isso. Todo mundo faz propaganda do trabalho. A Coca-Cola faz, o McDonald's faz, o médico faz, o dentista faz, o jornalista faz. Todo mundo. Só advogado ficar preso nessa regra que algum velho ranzinza lá dos primórdios inventou, já morreu e vocês continuam mantendo essa palhaçada. Ah, pelo amor de Deus, cara. Manda isso aí para Santa Cruz, manda aí para esse pessoal de cima da OAB aí, para ver se ele resolve esse problema, gente. Pelo amor de Deus. O advogado é um profissional igual outro qualquer, ele depende da publicidade, né? Eu acho lindo esse negócio de que a publicidade é o cara ser muito competente, ser estudioso, ter bons resultados em suas demandas. Isso é maravilhoso. Mas está atrapalhando a vida do cara, né? Então, pelo amor de Deus, eu pensei que tinha acabado isso, rapaz. Para você ter uma ideia, eu fui para os Estados Unidos no início do ano, e lá pode tudo, outdoor, papelzinho na rua, pode até dizer o quanto que ganhou numa determinada ação. Aqui no Brasil não pode. Essas fotos que algumas pessoas tiram da sentença, isso é proibido também. É mesmo? É. Isso é baseado em quê? Eu já tentei Tá, pesquisar. Não, aqui. Essa proibição Não, aqui do advogado. todo o Brasil. Então, mas é baseado em quê que existe Está isso no aqui no estatuto Brasil? e está no provimento. Mas quem inventou isso baseado em que maluquice?
Né? Você é advogado, eu entendo que você não pode se aprofundar no assunto, mas eu não sou advogado, posso falar. Que loucura isso, gente. Né? Então você vai nos Estados Unidos, o camarada está fazendo propaganda do trabalho dele lá. E qual é o problema? O contador faz propaganda do trabalho, todo mundo faz propaganda do seu trabalho. Propaganda é a alma do negócio. Só que no Brasil tem essa doideira. Vamos acabar com isso aí. Vamos ajudar os nossos amigos advogados, gente, pelo amor de Deus. Júlio está dizendo que conhece lá. Casa do meu amigo Ademir Pai. Pode ir lá amanhã. Aí falou, eu posso falar. Ele está dizendo, eu posso, ele pode fazer propaganda. Abraço, Júlio. Bom, gente, vamos lá. Seguindo aqui, Congresso, Lei Federal, mais algum. Pois é, exatamente, Congresso, Lei Federal, mais algum outro orelhudo. Concordo, Júlio? Isso é um troço maluco. Toda vez que tem um advogado aqui que vai falar alguma coisa e fica agarrado nessa situação, eu fico indignado com isso. Uso capião. Essa é campeã em falas. Em falas e em má compreensão, geralmente, né? Tem pessoas que não deixa nem você deixar uma cadeira em frente à casa dele 10 minutos, porque acha que a sua cadeira por uso campeão, vai ter que ficar ali. Então, qual é o problema? Como é que é isso? Qual é o problema do uso capião? Hoje, o nosso escritório, a gente tem pelo menos 26 ou 28 processos de uso capião extrajudicial. Então nós temos uma grande demanda. Mas sabe o que eu sinto na maioria das pessoas? Elas têm vergonha de buscar orientação ou regularização através do uso capião, só porque acha ou ouviu falar que o uso capião só serve para quando a pessoa invadiu o imóvel. O que não é verdade. Veja que tudo que eu trouxe aqui, existe um liame, existe período, existe condições para a gente ir regularizando o imóvel. A gente começou com a compra e venda, que é o mais comum. Depois nós falamos do inventário, depois da adjudicação compulsória, e a gente está batendo agora no uso capião. Veja que eu tentei regularizar na compra e venda, veja que eu tentei regularizar no inventário, na adjudicação, e estou desembocando agora no uso capião. Eu tenho que tentar todos os outros meios para chegar no uso capião. Então aquela pessoa que comprou um imóvel no contrato particular, ela pode buscar o uso capião, mas ela acha que não pode porque o uso capião para quem invadiu a propriedade. E não é. Pode até ser, mas não é a regra. A maioria dos brasileiros hoje que buscam o uso capião, eles têm alguma origem naquela aquisição daquela propriedade. Um instrumento particular de compra e venda, um recibo de compra e venda, uma promessa de compra e venda, uma cessão de direitos hereditários. Existem documentos que comprovam o momento que ela começou a tomar posse daquele imóvel. São raros os casos que houve uma transação verbal, que pode ter acontecido, uma compra e venda verbal, pagou-se o preço, marcou de assinar, a pessoa faleceu e não buscou outra forma de regularizar. Ou aquela pessoa também já tinha uma pendência anterior para regularização e o único meio de regularizar seria o uso capião. Então, para você que busca regularizar o seu imóvel, procure um especialista para saber se o seu imóvel é para fazer uso capião, adjudicação, inventário, ata notarial de nomeação de inventariantes para assinatura de uma escritura de compra e venda. Existem várias formas. No uso capião nós temos diversos modelos de obter. Nós temos o capião constitucional urbano, nós temos o capião extraordinário, ordinário. Não adianta a gente entrar aqui nessas questões. O que eu posso dizer é, você está no seu contrato, você está a longo tempo numa determinada posse, mansa e pacífica, e com o justo título ou sem o justo título, dependendo do uso capião, você vai conseguir obter o seu imóvel, o seu registro através dela. Eu vou entrar um pouco mais em um outro determinado assunto, que ela pode se confundir um pouco. Em Rio Bonito eu fui procurado por várias pessoas para entrar com um pedido de uso capião em determinadas localidades. Nós não fizemos o pedido de uso capião porque a gente estava buscando um negócio chamado REURB, que é uma regularização fundiária. Por que a gente estava buscando isso? Porque a REURB é para regularização de núcleos urbanos.
já consolidados. E nós sabemos que tanto Rio Bonito, Silvio Jardim, Tanguá e outros municípios têm vários loteamentos que eles não são clandestinos. Não vou nem entrar na clandestinidade. A clandestinidade é aquele que não tem nem aprovação. Até começou clandestino, mas hoje, depois que hoje veio asfalto, botaram poste com lâmpada, escola, não sei o que, virou bairro, né? Virou bairro. Já virou um núcleo urbano. Mas pode ser que tenha até começado ali, de tal, há 30, 40 anos atrás, mas hoje... Nós chegamos a fazer um estudo da quantidade de lotes que nós poderíamos legalizar em Rio Bonito. Passava de pelo menos 600, 700 lotes através da REURB. E com essa regularização a gente iria aumentar. Isso significa que esse pessoal não paga IPTU? Paga até IPTU, mas o valor é baixo. Não sei como que está hoje, depois que o Rio Bonito fez Deixou na tal da alíquota. Na alíquota do aumento dos valores. Mas em regra, todos eles eram baixos. Imóveis, Praça Cruzeiro, Mangueira, Mangueira, em outros locais, eram valores de IPTUs baixos. Você acaba de me dar uma resposta aqui, eu acho, de algumas questões que de vez em quando chegam para mim aqui enquanto jornalista. Flávio, não é possível. É o cara que no mesmo bairro que eu, na outra rua, ele paga R$200, R$300 de IPTU. O meu é 600, o meu é 700. É porque aqui você tem uma legalização mais atual. E lá deve ser uma situação dessa de... Tem dois viés aí. O primeiro que eu posso pensar é que a pessoa que legalizou o imóvel, ou que fez um requerimento na prefeitura de construção, um alvará de construção, a prefeitura já observou e majorou o IPTU dele. O segundo é, esse imóvel dessa pessoa provavelmente tem matrícula. Houve uma escritura de compra e venda, houve um registro, houve a incidência do ITBI e a prefeitura houve a majoração desse imóvel. Por isso que ele paga mais. Por isso que ele paga mais. Entendi. Entendeu? Não estou dizendo que é isso efetivamente. Há possibilidade nesse sentido. Sim. Então a REURB, nesses casos, a gente estaria atendendo diversas pessoas, aumentando inclusive também a receita do município em dois momentos, tanto no IPTU quanto na questão da transação imobiliária do ITBI. Mas vamos lá, e o que é isso, o REURB? É um programa, é um aplicativo? Então, é um programa do governo federal, ele vem fazendo... do governo federal? Ele vem fazendo... em cada momento específico, ele vem lançando essas legislações. Por exemplo, os loteamentos até 2017, dependendo da data lá de 2017, ele pode ser legalizado pela REURB. Se for um loteamento depois dessa data, depois de 2018, você não consegue legalizar pela REURB, porque aquele núcleo foi formado posteriormente. Por que existe uma data específica? Porque em regra hoje é difícil fazer um loteamento clandestino, ou até mesmo um loteamento irregular. Hoje nós temos uma fiscalização muito maior, entendeu? Nós temos uma secretaria do município, uma secretaria ambiental do município muito mais atuante. Nós temos uma secretaria de fazenda, uma secretaria de obra, e está todo mundo rodando a cidade, está vendo. Então qualquer coisinha já bate uma fiscalização. Então é muito mais difícil hoje você verificar esses loteamentos clandestinos. E a terra ganhou também valores, ficou mais valorizada do que antigamente também, né? Rio Bonito sempre foi tudo aqui vale ouro, né? Eu lembro que eu sou morador da Serra do Sambê. E lá nós temos algumas áreas que foram compradas por Aires Abdala, então prefeito. E ele liberava aquele espaço lá para o pessoal construir. Era dele o terreno. Mas assim, tipo, pode fazer a casa lá. Não tinha esse valor que tem hoje a questão da terra, entendeu? E cara, eu não sei nem como é que está a situação daquelas casas que estão lá dentro do tempo que era criança, entendeu? Então, eu estou com 49 anos. Algumas pessoas entraram no Clube do Campeão, que eu tenho conhecimento. Existe, eu não sei se está abarcando esse local seu, mas existe um programa do governo estadual que estavam fazendo REURB na Serra do Sambê. Passou uma rapaziada lá com a pranchetinha. Cadastrando todo mundo. A secretária Ariane na época estava. Era isso. E tinha uma moçada lá com medo de dar o nome, porque
Não, eu vou começar a pagar IPTU e eu não pago, vai aumentar o meu IPTU. E não então, tem nada a ver. E não tem nada a ver. Eu até falei sobre isso aqui no programa também. Era sobre regularização. Alguns vizinhos passaram lá em casa perguntando, você que entende as coisas, o que é isso aí? Eu expliquei para alguns lá o que. Então era isso. Era o REURB, então. Mas era um REURB que o Estado estava cuidando. Estava promovendo, sim. Estava promovendo. E aí a gente está buscando isso. Mas qual a diferença desse REURB do Estado para esse federal? É só atitude. É só incentivo. E o município não pode ter o REURB dele? Pode, sem problema. Nós buscamos também fazer esse REURB em Rio Bonito. Mas aí o trâmite não andou e agora a gente está buscando força. Então como é que é isso? O município tem que criar um programa? Tem que autorizar. A REURB depende do município. E quem faz aí, no caso, é uma iniciativa privada que pode ser iniciativa privada, pode ser o próprio município. Nós temos dois tipos de REURB. A REURB Não, eu digo assim, ele organiza e entrega para alguém cuidar disso. Isso. Ou pode ser o próprio município que faz com o seu pessoal. Com o seu pessoal. Nosso objetivo na época era tentar auxiliar, buscar ali compreender e mostrar o caminho, que era uma questão nova também pra gente. A gente sabe de teoria, mas não sabe da prática, como fazer propriamente dito. Então a gente estava buscando para fazer. Então se você pega do governo federal, ele já vem pronto, é só você seguir aquela cartilha que está ali, né? E a gente chegou a fazer uma melhor cartilha. Do que você está inventando moda. Não, nós chegamos a fazer uma cartilha, chegamos a fazer uma legislação municipal, chegamos a buscar tudo isso, mas quando chegou num determinado momento não foi possível por causa do valor. Entendeu? Então a gente teve que parar. Existe agora, a gente vai estar buscando, como está em época de eleição, a gente não pode fazer nenhum tipo de pedido de REURB nesse momento. A gente só para ano que vem. No entanto, a gente já está buscando. Essa semana, no encontro que nós fizemos em São Paulo, eu tive contato com duas pessoas que eles me deram outros caminhos que são possíveis de obter essa autorização para fazer a REURB. Então a gente vai estar buscando já nos próximos meses essa intenção de colaboração para a gente realizar a REURB para esse Mas setor. Aí você passa por fora do município ou tem que ter o município? Tem que ter o município. Tem que ter o município. Tem que ter autorização do município. O município vai ser obrigado de uma certa forma a realizar. E você tem assim uma espécie de um estudo, de um entendimento de onde seriam as localidades e os bairros assim que mais esse programa beneficiaria a população? Atualmente, a título de organizar no nosso ponto seria Praça Cruzeiro. Praça Cruzeiro. Seria o bairro mais, em tese, sim, que mais precisa dessa organização. Isso. Realmente, o bairro Praça Cruzeiro ele é todo puxado, né? Você tem Praça Cruzeiro ali, o histórico Praça Cruzeiro, que é da mercearia de Dodô até um pouquinho mais além ali onde o ônibus vai, estica para o lado do Campo do Cruzeiro ali. Isso. Né? E depois pega a Paulinho de Siqueira indo até ali dentro, na área do pessoal de Siqueirinha. Não, digo assim, esse é o histórico Praça Cruzeiro do tempo quando éramos criança. E a partir daí você tem um crescimento pro lado da Quejeira, do Cajueiro. Desculpa, rapaziada, que é puxadinho, tá? E lá a população sofre com falta de energia por vezes, a falta d'água, etc. Porque foram puxadinhos. Eu gosto de contar sempre uma história que aconteceu comigo em 2006. Eu estava começando no jornalista, era cru ainda, não conhecia a malandragem da vida, né? E você, quando começa no jornalismo, você acha que vai salvar o panda da extinção. E aí alguém que morava lá no Cajueiros veio reclamar comigo da falta d'água. Falta d'água no Cajueiros, uma loucura, aquela falta d'água, etc e tal. E, cara, eu fui fazer uma reportagem sobre isso. Eu trabalhava no jornal Folha da Terra e fui ouvir o Miguel Rinaldi, que era o chefe da SEDAI, e Miguel me perguntou, o que é Cajueiros? Eu falei, pô, Miguel, você tá de sacanagem, você não conhece o Cajueiro? Eu falei, não, eu conheço, mas a SEDAI não conhece. Eu falei, pô, mas peraí, como é que é isso? A SEDAI não conhece? Você tá doido? Não, Fábio, a SEDAI não conhece. Aquela é uma localidade que começaram a construir casas, começou a se expandir, ganhar urbanização do nada, mas ninguém vê aqui na SEDAI, o loteador, quem começou a trabalhar lá, não vê aqui na SEDAI e diz, olha, está havendo uma extensão urbana na localidade tal, e a gente precisa que a SEDAI leve água para essas pessoas. E aí depois eu fui descobrir que em 2005, quando o ex-prefeito Mandiocão ganhou a eleição, Rony, secretário de obras, junto com Marcinho Bocão,
fizeram uma espécie de um mutirão com moradores do bairro Cajueiros. A prefeitura deu cano, o material, e juntamente com a rapaziada da Secretaria de Obras e moradores do Cajueiro fizeram um mutirão e fizeram um gato na água da Praça Cruzeiro do Cajueiro. E é por isso que faltava água no Cajueiro. A Praça Cruzeiro, que já não era bem atendida com água, da SEDAI à época, houve um desvio. Ficou sem água e ainda teve esse gato para alimentar a rapaziada do Cajueiro, abastecer a moçada lá, e ficou todo mundo desassistido. E a SEDAI de braços cruzados aqui, porque ela não podia interferir também, porque ela tinha que ser provocada para fazer alguma coisa, né? E quem idealizou o Cajueiros, malandramente, para economizar, o cara não trouxe a SEDAI para dentro do projeto, porque senão ia ter que pagar um X lá na SEDAI, ia encarecer os terrenos. E eu lembro, cara, de terrenos sendo vendidos lá no Cajueiro, lá atrás, quando começou o loteamento, negócio de R$1.500, R$2.000. Ou seja, se você traz a SEDAI para dentro dessa conversa, ia aumentar esse valor. E com isso, e o povo quer sair do aluguel, o povo quer comprar um pedacinho de terra para poder construir sua casinha. Deu, foi para dentro, aproveitou. Quando veio, cara, você tinha lá 50 moradias, assim, rapidamente, mas não tinha água. A energia elétrica também é um puxado da Praça Cruzeiro, e por isso que de vez em quando, em época de verão, tem apagão por aqui, por aquela região, porque a Enel, que já é uma grande prestadora de serviço para a gente, ela tem um dimensionamento da Praça Cruzeiro, quantas moradias tem ali, e oferece uma carga de energia para a Praça Cruzeiro e X casas. Quando você aumenta um bairro aqui do lado, sem comunicação nenhuma, você começa a pegar essa demanda de energia aqui para lá, e hoje Cajueiro é tão grande quanto Praça Cruzeiro, e aí? É o apagão. Isso daí aconteceu no Boqueirão. Também, Boqueirão também. Porque em 2016, eu lembro que na Copa de 2016, nós tivemos um apagão em 2 momentos. Na Copa do Mundo, em junho, e no Natal. E assim, no verão é muito mais fácil acontecer, porque a moçada liga ar-condicionado. Não, isso acontece no horário de sempre, 7 horas da noite. Que é o horário de pico, todo mundo liga o chuveiro quente. No inverno. E aí, ou o ar no verão. E aí o que acontece? Uma das soluções que a gente acabou descobrindo, que indiretamente aconteceu, foi que nós ajuizamos diversas ações contra a Enel, por esse período que nós ficamos sem luz. E no final do ano também. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram todo um trabalho de rede novamente. Eles perceberam que houve um crescimento populacional ali. Aumentou a demanda, mas não houve uma oferta na estrutura de fornecimento de água. Etc. Não só bitola, de transformador também. Sim. E aí ficou perfeito. Hoje melhorou muito. Entendeu? Então provavelmente também acontece isso lá no Cajueiro. E aí o Júlio ainda acrescenta mais uma cereja nesse doce que ele colocou aqui sobre o Cajueiros, né? A SEDAI não podia reclamar da prefeitura porque ficaram 20 anos sem concessão pública no município. É verdade. Né? Boa lembrança. Boa lembrança, Júlio. Realmente, quando houve aquela renovação, né, etc., que foi ali em 2009, 2010, mais ou menos, quando a SEDAI estava para ser vendida pelo governo Sérgio Cabral, descobriu-se que, na verdade, a SEDAI era um estranho no ninho aqui em Rio Bonito. Não existia autorização legal para ela estar. Inclusive, se nós não... Tinha uma rapaziada que em determinados lugares que não pagava água e ficava por isso mesmo. E nego achava que era porque a SEDAI era maneira. Não! Porque não podia te cobrar. Porque não cobrar pelo quê? Tipo a Jacuba com a Enel, na época. Mais ou menos isso. A única diferença é que lá é uma questão de área ambiental, e aí tem toda uma... O ICMBio lá. Isso. O Chico Mendes, se não me engano. A organização é dentro do ICMBio, por questões ambientais. Mas são consequências de uma compra sem consultar o especialista que você falou agora há pouco, né? E aí você tem que fazer essas análises de risco, observar esses padrões. E não é só advogado que sofre com isso, não. O jornalista sofre também. O camarada manda mensagem pra gente indignado. Você tem que falar sobre isso, Flávio. É um absurdo. Acabou a luz lá em casa. Aí eu fui me aprofundar no negócio. O cara não pagava energia.
por conta dessa questão ambiental, e aí a luz dele era um puxadinho lá da rua principal da Jacuba. Era um cabo de 2 milímetros, não aguentava nada. Um cabo de 2 milímetros, e ele tinha 5 ar-condicionado em casa, um no banheiro, no quarto das crianças, não sei o que dava, porque ele não pagava, e aí encheu a casa de ar-condicionado. Então, e ninguém se organizava para poder regulamentar isso, porque o cara estava feliz por conta dele viver sem pagar energia. E um monte de gente falando assim, não, eu vou comprar lá na Jacuba, porque lá não paga luz. E o cara não se preocupava em saber por que não pagava, porque não é normal, gente. Né? Isso me lembra até a história de um rapaz, uma reportagem que eu fiz, de um moço que foi preso aqui em Rio Bonito, que comprou um Honda Civic roubado. E, cara, era um menino assim, da roça, do interiorano, menino simples. E eu lembro que eu fui fazer essa reportagem e ele falou, cara, mas era um carro que o nego estava vendendo a 5 mil, eu comprei. Aí o delegado falou, irmão, mas peraí, irmão, um carro de 50 conto a 5 mil, você não estranhou, não achou isso esquisito, não? Então, Mas assim, para ele que não tinha maldade nenhuma, não tinha conhecimento nenhum. Às vezes é não ter maldade, mas às vezes é ter maldade também. Né? No caso desse menino era não ter maldade mesmo. Mas nessa lógica, por exemplo, quando você vai comprar um terreno em determinado lugar e aquilo está muito barato, as pessoas falam, não, aqui ninguém paga luz. É terrenos em Búzios. Ninguém para perguntar por que não paga, né? Mas vem cá, mas peraí. É estranho isso, né? A Enel fazendo essa caridade aí, aonde? Por que não paga? Para o sujeito saber se vale a pena entrar naquela furada ali, ou então entrar sabendo que daqui a pouco vai acabar aquela mamada. Não, por exemplo, é igual terrenos em Búzios. Terrenos em Búzios são vendidos pela OLX. Valores ínfimos. Será que não é estranho? Aí você pega muito gringo, muito estrangeiro comprando terreno lá. Puta que pariu. Aí para você resolver esse problema depois. Já era. E uma coisa que eu não posso deixar de comentar, né? Por vezes essas demandas judiciais dentro dessa lógica imobiliária toda que nós conversamos aqui, tem sempre alguém querendo ser mais malandro do que alguém, né, cara? E daqui a pouco se lasca ali na frente, né? Sempre tem isso, né? Sempre tem um esperto na parada, ou que vai se dar bem e outro se lasca porque ele foi esperto, ou então ele acaba sendo esperto só até a página 2, da 3 em diante ele... Meu finado te falava, malandro não acaba, porque o bom sempre existe. É assim. As questões, eu sempre falo, tem gente que não gosta, que fica ofendido quando eu falo, mas eu digo, irmão, nessas questões imobiliárias e essas transações, sempre tem alguém que tentou dar um bote em alguém e acabou ele sofrendo o bote. Mas muitas vezes é a própria ganância, né? A facilidade. O próprio rei Salomão, lá em Provérbios, também falava, não caia nesses contos. A gente não pode cair nessas questões que você sabe que é muito fácil, não é tão fácil assim conseguir as coisas. E por que você vai cair nesse conto? Por que só você vai receber essa bênção, né? Entendeu? Bom, gente, e por último, e não menos importante, o nosso amigo Ademir trouxe aqui esse assunto REURB, cara. Eu vou botar na pauta quando a gente receber os candidatos a prefeito aqui, tá? Então, eu achei muito interessante essa proposta. Não, é interessante. Muito interessante isso. Vai adiantar a vida de um bocado de gente se você consegue fazer isso. Então, como é que é? A prefeitura tem que fazer essa parceria para a gente fechar o assunto REURB? Como é que é isso? A prefeitura, ela... O que a prefeitura precisa, que movimento a prefeitura precisa fazer para a gente ter isso? Ela tem que autorizar o procedimento, porque nós temos dois tipos de REURB. Nós temos a REURB-S e a REURB-E. A REURB-S, que ela é social, então em tese todos os trâmites vai ser pela prefeitura. A E não, porque é especial. Então eu, particular, eu posso fazer tudo, faço um procedimento junto ao município autorizar e dou continuidade com meus próprios recursos. A prefeitura só vai dar uma autorização, vai analisar todos os requisitos e vai me conceder. Na S não, a S ela vai tomar conta de tudo, do início ao fim ao procedimento. Perfeito. Então, tomara que isso esteja no plano de governo aí dos nossos prefeitos, né? Vamos lá. E por último, como é que é o nome da última aqui que a gente colocou? Extremação, que a gente já falou um pouco, né? Extremação. Que a gente eu lembro aquela parada de extremar, né? De quando tirar. eu trabalhava no hospital, às vezes tinha lá um paciente quase embarcando por além, e aí
Padre Horácio, Monsenhor Guedes, iam lá dar uma extrema-unção. O nome parece, né? Extremação, né? Mas o que é exatamente a extremação? A extremação é um mecanismo, é um procedimento de você retirar um pedaço da área de terra sem a necessidade de você buscar a autorização ou a concessão de todos os confrontantes. Não precisa buscar da matrícula inteira, mas sim só daquele confrontante de fato. Você vai ter o coproprietário utilizando uma determinada área e a gente vai buscar, junto àquele confrontante do proprietário, a autorização para fazer um desmembramento, que a gente vai extremar da matrícula maior. Então esse é o objetivo, é para que a gente não precise fazer uma extinção de condomínio, que como eu falei mais cedo, com a extinção de condomínio eu preciso trazer todos os proprietários daquele bem. Sim. Na extremação não, eu posso trazer somente aqueles que são confrontantes da minha área. Perfeito. Extremação, que é aquela conversa lá para você encurtar ali a questão dos herdeiros. A questão dos herdeiros dentro do inventário, né? Isso. Pô, que bacana. Bom, minha gente, eu quero aqui agradecer ao advogado Adalmir Peixoto, que está conosco aqui nessa especialidade de direito imobiliário. Espero que a gente tenha conseguido ajudar você que está nos acompanhando, né? E vamos nos organizar, minha gente, porque é extremamente necessário de se organizar enquanto as coisas estão bem, né? Não deixa a doença chegar, a morte bater na porta para resolver os seus problemas de bens, de propriedades e tal. Eu sempre falo isso. As coisas são resolvidas enquanto a gente está feliz, está vivo, está tudo certo. É mais ou menos como a história do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito. Quando a prefeitura começa a pagar em dia, o nego esquece a dívida, esquece que não tem fundo, esquece. Aí daqui a pouco a arrecadação cai, o problema acontece, começa a atrasar o pagamento do aposentado. Aí todo mundo começa a reclamar e lembrar do fundo, lembrar do não sei o quê. Mas pagou em dia, todo mundo esquece do problema. Então, eu lembro que quando começou o governo do prefeito Peixe, ele começou a pagar em dia, porque entrou aquele dinheiro da SEDAI também, então o cofre ficou maneiro aqui e ele pagava primeiro os aposentados, lembro bem disso. Várias vezes vieram integrantes do governo aqui no nosso programa tratar disso, né? Então o que deveria ser feito naquele momento de lua de mel entre inativos e prefeitura? Discutir o assunto, que não tinha ninguém com raiva de ninguém, estava todo mundo feliz, então vamos sentar aqui e vamos pensar o que vamos fazer no futuro quando o dinheiro acabar. Não foi feito isso. Nem a prefeitura fez esse movimento no sentido de se organizar, nem os aposentados e pensionistas, os inativos, cobraram do município, naquele momento de amizade, de boa relação, movimentos no sentido de resolver essas questões do fundo, da dívida, etc. e tal. E eu estou pagando e vocês vão gastar, e está tudo certo. 2 anos se passaram, a arrecadação caiu, a grana da SEDAI acabou, né, porque pagou isso, pagou aquilo, etc. e tal. E aí? A briga começou. E não tinha nenhuma solução para o problema, e na hora que o dinheiro acabou, não tinha caderneta de poupança montada para ir lá recorrer na hora que precisava, né, e tal. Então, assim, isso acontece tanto nas relações institucionais quanto na nossa vida pessoal também. Então, você que tem a sua propriedade, seus filhos, suas famílias, seus bens, organiza isso agora, gente, enquanto está todo mundo vivo, está todo mundo feliz. Mas uma família muito unida, né? Como diz aquela música da grande família, né? Cara, resolve. Já deixa tudo organizado, procura um especialista, está aqui o doutor Adalmir Peixoto, né? Procura alguém que vai entender disso, que vai orientar, que vai deixar opções de como fazer isso da melhor maneira, né? Para não ter aquele pau com foguete. É tão feio, né? Depois que os avós morrem e fica aquele brigueiro desgraçado de herdeiro, de filho, de sobrinho, de primo. De vez em quando a gente vê no noticiário aí, agora recentemente, 2 meses atrás, teve um assassinato no Rio de Janeiro por conta de uma briga de herança lá, de primos, que um matou o outro lá, etc. e tal, por conta dessa confusão do tal de um apartamento lá na zona sul do Rio de Janeiro.
E isso é comum, minha gente. Então, você que é mais velho aí, está com a sua vida organizada e já está sentindo que o cabo da Boa Esperança está se aproximando para você desembarcar, resolve a vida, cara, né? Deixa tudo organizado para que a prole não fique aqui um esculhambando o outro, tal. Eu sei que o brasileiro não é dado a tratar dessas coisas. Nós gostamos muito de futebol, de samba, de sacanagem, de música, de dança, de festa, aniversário, churrasco, isso é com a gente mesmo. Mas pensar nesse pensamento mais oriental, né? Chineses, japoneses, dessa moçada lá, eles pensam mais nessa questão de futuro, como é que as coisas são mais precavidos nesse sentido, são mais frios nesse sentido. Aqui nós gostamos muito de festa, a gente não gosta de falar nada daquilo que lembra morte, que lembra o infortúnio, que lembra um problema, que lembra a segurança no momento né? Eu pago o seguro do meu carro, por exemplo, há mais de 20 anos. Nunca roubaram o meu carro. E o carro que me roubaram foi o meu Fusquinha, que não tinha seguro. Então, assim, e muita gente fala, pô, pagar isso pra quê, cara? Que doideira, tá pagando negócio à toa, né? Eu já até fui beneficiado pelo meu seguro, por conta de colisão, um racho. Eu entrei no engavetamento ali na Avenida do Contorno, antes dela ser ampliada, com 5 veículos, e o meu seguro pagou de todo mundo. Não sei que treta que arrumaram lá, que o meu seguro pagou de todo mundo. Então é importante ter pensar de maneira mais no futuro, né? O que eu pretendo para daqui 20, 30 anos, como que eu pretendo que a minha família fique depois que eu for embora, né? E nós temos especialistas aí que entendem dessa dinâmica para lhe ajudar a pensar também essas questões, né? Então é isso, gente. Irmão, foi um prazer, cara, te receber aqui. Saio daqui hoje mais inteligente, mais rico, mais sabedor de mais coisas, né? Eu desde 2006, 2007 que eu trabalho com jornalismo, com comunicação. E tem gente que fala assim, pô, você é inteligente. Eu falei, meu irmão, a gente conversando com pessoas ao longo de 20 anos sobre assuntos da sociedade, você acaba ganhando uma bagagem de conhecimento de variados assuntos, né? Então aqui saio hoje sabendo de mais coisas sobre o mundo do direito imobiliário. Obrigado, irmão, por essa aula que você nos oferece aqui, e volte sempre. E suas palavras finais aí para a galera. Se quiser deixar um telefone, quiser transgredir a lei maluca da OAB e dizer onde é seu escritório, fica à vontade. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por estar vivo, por estar aqui também, o seu convite, por estar aqui podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento para você e para os outros. E saiba que eu vou estar sempre presente para receber os convites. Toda vez que houver necessidade, você pode me convidar, que eu venho aqui para tentar contribuir um pouco para você e para a nossa comunidade, para Rio Bonito, Tanguá e Seu Jardim. E aqueles que tiverem dúvidas, você pode seguir o nosso perfil no Instagram, que é Ademir Peixoto ADV, né? Tem um @ antes. Lá a gente trabalha o direito imobiliário diariamente. E qualquer dúvida, você pode fazer qualquer pergunta pelo direct. Beleza, minha gente? Ademir Peixoto, advogado com essa especialidade em direito imobiliário, foi o nosso convidado aqui hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação aí do outro lado. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para os amigos que amanhã, excepcionalmente, eu não estarei aqui. Temos um evento importante voltado ao turismo em Cabo Frio, e eu preciso estar lá presente, porque além de jornalista, a gente também trabalha com turismo, né? Eu gerencio a pousada Amanhecer da Terra aqui em Rio Bonito, e é um evento que fala de turismo e voltado para a questão de hospedagem, de hotéis, de pousadas, e a gente precisa ir lá, assim como o Ademir esteve lá em São Paulo, estudando e se qualificando ainda mais sobre o assunto do direito imobiliário. Eu vou lá para ganhar mais conhecimento sobre a lógica da hospedagem, do turismo, etc. Isso é importante, né? Então, agradecer a vocês que estiveram nos acompanhando. Volto na quinta-feira com mais um programa Flávio Azevedo. Agradecer o carinho dos amigos, um beijo no coração. Obrigado, Aldemir.
Ademir, e a gente vai ficando por aqui. Valeu, minha gente, obrigado pelo carinho. Daqui a pouco mais, às 19 horas, eu faço como a gente faz todas as noites, né? Toda terça-feira à noite, melhor dizendo, o Fala Rio Bonito podcast, transmitido aqui pela minha página também, pelo nosso canal do YouTube, pelo Instagram, né? Pelo meu Instagram, Fala Rio Bonito podcast, hoje discutindo cenários da política de Rio Bonito, com os 5 candidatos a prefeito que nós temos aí, né? E o que esperar de Câmara de Vereadores, mudanças, renovações, comportamento da sociedade riobonitense diante de mais uma eleição, né? Vai ser essa a nossa pauta hoje lá e você está convidado. Beijo no coração de todos. A partir das 19 horas, lá no Fala Rio Bonito podcast, transmissão aqui pela minha fanpage também. E é isso. Obrigado, gente. Beijo no coração. A gente vai ficando por aqui. Saúde e sucesso para todos nós. Obrigado, Ademir, mais uma vez. Um abraço. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei de... Se ligue na superoferta que a Conect